Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Mundo. É bem importante porque tem o mundo material. E nós sabemos assim que no mundo material é determinado o tempo. Cada árvore, cada corpo vivo, no mundo material tem um tempo. Mas tem um mundo interno, que a pessoa vai definindo como ela quer o mundo dela. E é bem importante assim. Nós sabemos assim que tem muitos estudiosos que falam assim que Deus repousa na criação, em cada flor, em cada pedra. O que repousa na criação são suas leis. A criação é como um quadro de um pintor. O pintor pintou o quadro. Aquele pintor é conhecido pela obra que ele fez. Quem conhece aquele pintor, quem vai aprofundando nos trabalhos que esse pintor fez, se ele vê um quadro que se encontra bem distante daquele pintor, ele o reconhecerá. Se destruir aquele quadro, aquele pintor não sofre nenhuma consequência. Então é bem importante assim a gente saber que na criação tudo tem um tempo. E o espírito humano está caminhando pela criação e temos que lembrarmos assim que junto com a nossa caminhada sempre veio as orientações, as informações e as advertências. Cada um de nós tem que apresentar um fruto do trabalho que ele fez, de como ele viveu na criação. E nós sabemos assim que se não fez frutos bons, também não tem serventia. Aquele funcionário naquela empresa, se ele não apresentou frutos bons, qualificados do trabalho que ele apresenta, ele não continua. Para nós continuarmos na criação, nós temos que apresentar conhecimento das leis que o Criador instituiu. E é bem importante assim, porque não é somente conhecendo, é como a pessoa é. Aquela condição bem importante, né, da pessoa usar do terceiro mandamento, que é uma reflexão do dia do Senhor. Então, naquele dia, ele estuda mais as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade. Mas acontece que se acontecer de não vivenciar, de ser aquilo, de tornar-se aquilo, não tem significação, não tem importância. Isso é bem importante cada um trazer para dentro dele. Na criação, tudo apresenta uma seriedade. Fica bem fácil da gente observar a firmeza que existe em todas as espécies. Espécie vegetal, na animal, na mineral, existe uma firmeza. Então o ser humano tem que apresentar uma convicção dentro dele de estar vivendo, de ter o conhecimento impregnado na sua carne e no seu sangue. Se não apresentarmos esta condição, não teremos serventia. É bem simples, né? Se o animal, aquele criador, tem um animal que está enfraquecido, que não apresenta a qualidade que ele precisa para o seu plantel ficar qualificado, ele desfaz desse animal. Aquele agricultor, as sementes mais fracas, ele não coloca no solo. Ele procura as espigas mais fortes. Para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. Não adianta a pessoa querer aparentar, porque fica bem fácil assim da gente ouvir umas expressões bem antigas. Tem um ensino que fala assim, por fora apresenta bonito, mas por dentro já não está qualificado. Quer dizer que a aparência.
Então a pessoa é que tem que ir observando como ela anda na vida, qual é a finalidade que ela está tendo, o procedimento que ela precisa de ter. Isso é uma condição bem importante assim. A segurança que nós temos que ter conosco. E a gente vai observando assim, né, no mundo que a pessoa apresenta para fora, aquele mundo fictício, a gente vê no comportamento dos seus descendentes. Como os seus descendentes não conhecem as manhas das leis externas, então eles procedem de dentro para fora como eles são. Então aquela condição assim bem séria assim que o adulto fala, não sei como ele aprende a fazer isso. Ele aprendeu a fazer como o adulto é de dentro. É o jeito que o adulto é. Então é o jeito que esse seu descendente apresenta na matéria grosseira. O adulto apresenta na matéria fina, mas o descendente apresenta na matéria grosseira. Na matéria grosseira, nós sabemos assim que tudo é perecível. Na matéria fina, também tudo é perecível e tudo tem um tempo. Aquela condição assim do conceito que a pessoa criou para ela na sua vida de matéria grosseira, quando ela vai para a matéria fina, ela caminha em cima daqueles conceitos. Se aqueles conceitos não são verdadeiros, não dão a ela aquela base, o que acontece? Também na matéria fina, a pessoa vai entrar num processo de degenerar, esvair-se, de acabar-se. Porque na matéria grosseira nós sabemos assim que isso existe. Então a pessoa fica agregada no seu comportamento, na sua maneira de ser. Se a maneira dela de ser for boa, tem que lembrar assim que não adianta somente a pessoa ser boa. Não adianta a pessoa cumprir as leis externas, o procedimento que ela está tendo dentro dela. A gente vai observando assim, essa qualidade o cachorro percebe. Se a pessoa tem uma qualidade boa, o cachorro aproxima. Se a pessoa não tem, o cachorro repele e muitas vezes fica violento. Essa qualidade, o espírito humano é mais desenvolvido. Então ele teria que estar fazendo um trabalho vendo como ele é, como ele se encontra irradiando, como é que ele encontra-se numa condição de caminhando pela vida. Então é físico, isso é verdadeiro. O mundo é esta condição. Se nós não trabalharmos em melhorarmos dentro de nós, o nosso mundo será um juízo final muito ruim para nós. Porque tem aquela condição bem interessante, né? Que nós sabemos assim que os acontecimentos acontecem para todos os povos. Se cada um observar o comportamento que um povo está tendo e o sofrimento que esse povo está passando, pode observar assim que num período anterior, esse povo, e no período atual também, não colocaram o primeiro mandamento em primeiro lugar. Colocaram outras coisas. Então o que acontece? Não tem serventia, porque tem um ensino que fala assim que no sofrimento ou na alegria. Aqueles que trabalham com o entendimento, esforçando-se, esses serão levados para a pátria do Espírito, para o paraíso. Esses que não trabalharam para melhorarem, ficarão na matéria fina. Na matéria fina também é a matéria, não terão serventia. Então a pessoa acha assim que ela escapou, que não passou por ela. Mas a gente vai observando assim, que os acontecimentos estão para todos os povos, para todas as pessoas, em todas as idades. Quer dizer que um comportamento que uma pessoa teve numa época anterior, agora é o fruto que ela está colhendo. Somos convenientes, não fazemos esforço para melhorarmos, nós vamos deixando assim. Só que acontece assim, tem um tempo. Porque o jovem, quando ele estuda, ele tem mais facilidade se ele tem interesse e alimentos bons na sua moradia. Naquele estudo que ele está fazendo, ele memoriza mais facilmente.
Então o seu corpo se encontra num procedimento de desenvolvendo-se. Então tudo está aberto para o novo. Mas a pessoa se encontra amadurecida, o procedimento do seu corpo já é um procedimento da carne desprendendo do osso. Então o que acontece? A mesma coisa acontece com o cérebro. As informações são mais difíceis de serem assimiladas. Descuidou a vida inteira. Não tem serventia. Isso é bem grave assim. Então a pessoa acha que ela está numa condição boa com o raciocínio. Mas quando a pessoa fecha a porta do quarto dela e estuda mais um pouco o livro Na Luz da Verdade, ela vê que ela não tem nenhuma substância, que ela se encontra de mãos vazias. Então, a colheita que ela plantou durante o seu período de vida, ela entra agora na matéria fina, empobrecida. Não tem nenhuma riqueza para o seu espírito. Em muitos casos, a pessoa adoece. O adoecer é o distanciamento da luz para que a pessoa tivesse uma condição de perceber-se e alinhar-se novamente. Porque a bondade do Criador, a gente vai confirmando assim, que sempre existiu. Como os animais estão mais naturais, naturalmente, então o que acontece? Eles são auxiliados em todas as catástrofes. Não vê animais mortos. Se eles estão soltos, eles saem antes daquelas localidades. O espírito humano, como ele se encontra com o seu raciocínio sempre voltado para as coisas que convêm a ele, ele perde a oportunidade de receber esses auxílios. Sempre acontece dos seres humanos morrerem nas catástrofes. Quer dizer que essa naturalidade que tínhamos e que os animais ainda têm, nós perdemos. Então o nosso mundo vai ficando agregado somente com as coisas de matéria grosseira e com as coisas de matéria fina que nós achamos importante. Então nós não pensamos. O pensar aí quer dizer assim, nós não sentimos, porque o pensamento ele é ardiloso, ele tem muito ardil. Então ele dá as definições que nos convêm, sempre naquela condição assim de apresentarmos como se fôssemos evoluídos. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esta condição da pessoa ir vendo o procedimento que ela está tendo e o procedimento que ela precisa de melhorar. Perceber que a vida existe e o procedimento para continuar com a vida. Porque se a pessoa passa por sofrimento e se ela tem dentro dela um procedimento de refletir, de bondade interna, ela fala que aquilo que ela está passando ou que passou, ela não quer para nenhuma pessoa. Essa pessoa passou por uma transformação nesse período. Mas se ela descuida, ela volta a ter o comportamento anterior, a conveniência. Isso é grave para aquela pessoa. Então o livro Na Luz da Verdade é que nos dá esta condição assim. Perceber como é que eu preciso de me tornar agradável ao Criador. Porque agradável ao meu semelhante, ao meu patrão, ao meu trabalho, eu tenho que ser. Se eu não for agradável, não é submisso, agradável, quer dizer assim, a pessoa se sente bem perto de mim. Então aquele meu conhecido, ele desaparece. Aquele meu empregador pode me deixar no trabalho porque eu não sou dispendioso. E às vezes eu faço um trabalho bom, então eu continuo. Mas de uma maneira geral, a nossa vida teria que ser de uma maneira que nós nos tornemos agradáveis. Então os frutos que nós fazemos com o fruto do nosso trabalho ficou uma coisa agradável. Aquela harmonia. Existem as diferenças. Nós podemos observar assim, a diferença entre as pessoas. Tem pessoas que têm facilidade de relacionar com aqueles que têm interesse.
daquele modo, daquela finalidade, e outros relacionam com outros de outras maneiras. Essa diferença que existe fica bem fácil assim de perceber na empresa, nas reuniões de fim de ano, outras reuniões que existem naquela empresa. Forma-se os iguais. Isso é físico, mas não quer dizer que estão formando os iguais para interesse espiritual, sempre interesses da vida da matéria grosseira. Aqueles que têm filhos conversam com aqueles que têm filhos, aqueles que gostam de esporte conversam com aqueles que gostam de esportes. Então forma-se os grupos. A separação do joio do trigo. Em toda época, todos nós já ouvimos falar da separação do joio do trigo. Aquele agricultor, ele sabe, ele precisa do cultivo do grão do trigo, porque ele precisa do alimento que o grão do trigo possibilita. Então o que acontece? No plantio, na colheita, ele separa o que é um, o que é outro. E se tem que fazer a limpeza daquele solo, ele tira aquelas ervas que não servem, vai deixar o solo mais enfraquecido. Na nossa vida, para o nosso espírito, é a mesma coisa. Essa separação, isso é bem importante assim. Aqueles que se encontram agregados com a matéria grosseira e sabem simular bem a matéria fina, aquilo que ele é de dentro. Então, na matéria grosseira, ele faz a simulação, como se fosse diferente. Então, quando faz o passamento para a matéria fina, ele vai apresentar como ele é. Então, o que acontece? Se ele não for verdadeiro, se é somente simulação, na matéria fina ele fica preso também. E como a matéria grosseira tem um tempo de duração para o juízo final, na matéria fina também tem um tempo. Mas aqueles que trabalham com a pureza, aqueles que trabalham daquela maneira de ser aquilo que ele fala, de ser aquilo que ele pensa, de encontrar-se íntegro com os ensinos, esse então será levado para a pátria do Espírito, que é aquela região do paraíso, onde encontra-se as ruas de ouro, que já não passa mais pela destruição, para a renovação. Então, na criação, existe essa condição assim bem importante assim, de um grande funil. E esse grande funil, aquilo que não serve, vai para ele. E o espírito humano que não serve também vai para ele. Então, do outro lado, vai sair novamente aquela centelha espiritual, que perdeu a personalidade, mas que terá a possibilidade de voltar novamente para o seu desenvolvimento. Então, cada um de nós é que tem que fazer a referência de como ele se encontra na caminhada da vida, onde ele se encontra. Porque quando nós estamos subindo os degraus da escada, nós sabemos em qual degrau que nós nos encontramos. Aquele que frequenta os ambientes de ensino, se pergunta a ele, ele fala o nível que ele se encontra. Para nós, dentro de nós, o procedimento que nós estamos fazendo para evoluirmos. Então a gente sabe assim que as referências de uma pessoa que está evoluindo é como ela se encontra com a nobreza, com a polidez, com o jeito que ela apresenta junto aos outros, como ela se encontra assimilando as informações. E tem muitas outras referências que nós podemos observar assim, né? A pessoa vê o grau em que ela se encontra. O 8º mandamento é aquela condição bem importante. Se a pessoa, se 2 ou 3 se encontram para falar de um outro, está transgredindo o 8º mandamento. Para nós evoluirmos, nós temos que saber como é que nós comportamos, como é que nós estamos caminhando, como é que eu estou dedicando o meu tempo para entender o 1º mandamento. Então a gente sabe que a vida é a força, é a vontade de Deus.
e aquela bondade. Porque se nos possibilitou a vida, é porque Ele é misericordioso. Então está nos possibilitando a vida. Está nos possibilitando a condição de usarmos da força que Ele colocou na criação, que se encontra disponível para voltarmos para o paraíso. Se nós não usamos dessa força, ou usamos erradamente, não temos serventia. Isso fica bem fácil assim da gente observar em todas as coisas. Se o filho tem o tempo para frequentar o ambiente de ensino e ele não assimilou as informações, ele continua naquele ambiente por mais um tempo. No tempo seguinte, ele não vai poder frequentar mais aquele ambiente. Ele poderá ter novas informações escolares de uma outra maneira, mas na idade dele que ele se encontra e o nível de assimilação que ele tem é inferior ao nível da idade. Então ele poderá ter uma outra oportunidade de outra maneira num outro ambiente de ensino. Então essa condição bem importante assim da gente saber que os corpos celestes que nós vemos, esses corpos têm um tempo. Evidentemente que vai além da norma de tempo e de espaço que o espírito humano tem a noção. Mas tudo na criação tem um tempo. Todas as coisas que são criadas têm um tempo. E se toda esta criação for destruída, aquele que criou não sofre nenhuma consequência. Então o espírito humano está tendo a oportunidade de fazer uma reflexão do procedimento que ele precisa de ter. Isso é físico, isso é verdadeiro. Se nós descuidarmos, não vamos apresentar a serventia para voltarmos para a pátria do espírito. Então o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade. E quem tem um aprofundamento nos ensinos tem que lembrar assim, que muitas vezes nós fazemos uma observação ou falamos de algo que nós nem aprofundamos nos ensinos para compreender melhor. E tem muitas referências assim que muitas pessoas falam que muitas informações são intocáveis. Intocável, a pessoa tem que lembrar assim, a única coisa que a pessoa não pode fazer é alterar, mas ela tem que observar assim que a informação vem num nível acima. Ela é que tem que fazer esforço para elevar-se. No caso de ambiente de ensino, fica fácil assim de observar. A criança, ela vai para o ambiente de ensino, aquele ambiente de ensino procura dar informação para aquela criança, para ela melhorar. Tanto é que nas reuniões que convida os pais para participarem, o professor fala de cada criança e fala do aprendizado e das limitações que ele está apresentando. Mas normalmente as reuniões é para mostrar que aquele ambiente de ensino está sendo muito bom para aquela criança, porque aquela criança está melhorando a sua qualidade de ter as informações. Então, na nossa vida interna, essa avaliação é feita individualmente. Não tem como um espírito humano fazer a avaliação do outro, de como o outro se encontra caminhando na sua vida interna. Esse mundo é físico, então ele vai entrar naquela condição de destruição, porque todas as coisas são perecíveis. Os espíritos humanos que se encontram naquela condição de esforçar-se para melhorar, para compreender direito os ensinos, ele terá oportunidade. Isso é físico. Então, naquela empresa, aquele empregador vai dando as oportunidades. Se a pessoa não melhora, então ela não está apresentando a serventia. Através dos ensinos, vai entrando aquela condição bem importante assim. Não é de uma hora para outra que a pessoa vai ter uma transformação. Mas Moisés já trouxe os 10 mandamentos há 3.500 anos. Quer dizer que a pessoa teria que ter um conhecimento dessas informações, as informações que Jesus trouxe há 2.000 anos, e observar assim o grau em que a pessoa se encontra.
Onde é que eu me encontro no nível da evolução, de não ser aquele que não tem serventia. Porque a gente vai observando assim que todos os animais apresentam uma serventia e que todo espírito humano tem que apresentar uma serventia. Qual é a maneira que eu estou fazendo para apresentar a minha serventia? Então, se eu não tenho uma maneira de apresentar a minha serventia, a minha compreensão, eu também não terei utilidade. Aquela condição bem importante da pessoa falar assim que tem uma vida abençoada. Para cada um de nós termos uma vida abençoada, então o meu mundo tem que ser um mundo de compreensão dos ensinos, porque a luz é eternamente vencedora. A luz é dessa maneira. Aquela condição bem importante que fala assim que os moinhos de Deus moem devagar, é preciso de lembrar assim que moem devagar o procedimento que eu estou tendo para que eu não seja triturado, porque quem não vai apresentar uma serventia vai entrar no moinho. E nós sabemos assim que existe essa condição bem importante da mudança, mas uma pessoa para segurar uma mudança, ela tem que estar com um propósito muito firme dentro dela. E a gente vai observando assim que nós só procuramos mudança para a matéria grosseira. A pessoa não se encontra satisfeita com a vida dela, porque ela não está trabalhando para assimilar os ensinos, então ela agora procura prejudicar o seu corpo de matéria grosseira, privando o seu corpo daquilo que ele precisa. O mundo de uma pessoa assim está sempre voltado para a matéria grosseira, que é aquela condição de não estar satisfeito com o que foi possibilitado a ele, o tipo do corpo que ele tem. Então, esse descontentamento. Então, naquela empresa, quando apresenta uma pessoa assim, que está sempre descontente, quando é possível, aquela pessoa é substituída. Para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, então nós temos o terceiro mandamento, que é ir fazendo uma reflexão de como eu me encontro e o procedimento que eu preciso de ter para voltar para a pátria do Espírito. Se a matéria grosseira vai apresentar essa condição bem importante assim de sofrer a transformação, a matéria fina também vai sofrer a transformação. Para a pessoa evoluir, ela tem que entrar naquela condição bem importante assim, de viver de acordo. E nós sabemos assim que viver de acordo é a mesma coisa de ter um corpo físico sadio, de ter a compreensão dos ensinos. Porque a pessoa precisa de ter o seu corpo de uma maneira que ela possa contar com ele a vida toda. E ter aquela condição bem importante de ir fazendo a reflexão de como ela se encontra e como ela precisa de melhorar-se. Não é uma aceitação no relacionamento, porque hoje tem mais facilidade assim, a pessoa quer relacionar com outra pessoa, então ela aceita a outra pessoa do jeito que a outra pessoa é. Não tem serventia. Tínhamos que relacionar com pessoas que estão com o propósito de estudar o livro na luz da verdade, de melhorar. E a melhora a pessoa sabe que é verdadeira, porque ela irradia aquela melhora. Fica agradável ficar perto daquela pessoa. Então toda a época da nossa existência tem que ter este procedimento. Compreender direito os ensinos e esforçar para assimilar as informações. O mundo, ele tem um tempo. O espírito humano, como todo ser vivo, tem um tempo. Então o esforço que cada um está fazendo para nessa época aproveitar bem o tempo que ele tem, que foi destinado a ele. Para nós irmos para as regiões de luz, para a região do paraíso, que fica acima da matéria fina, acontece que a pessoa tem que estar vibrando de acordo. Se ela não vibra de acordo, ela não pode ir para aquela região. A mesma coisa acontece. Uma criança que não apresenta uma harmonia, aqueles que são seus conhecidos, não a leva para um passeio. Então, na nossa vida interna é o mesmo procedimento.